gente vai fazer a prece da abertura para passar então a palavra para a dona Jace. A mensagem diz assim: tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Ter confiança em suas capacidades, tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe, para que você desenvolvesse e pusesse em prática. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele essa oportunidade que Ele nos dá essa noite de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecemos ao mentor desta casa, aos trabalhadores incansáveis que sempre nos auxiliam, que sempre nos direcionam energias de amor, de paz, de saúde. Que possamos receber essas bênçãos e colocá-las em nossas vidas, no nosso dia a dia. Obrigado, Pai, é o que temos a te dizer. Em todos os momentos de nossas vidas, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos oferece. Queremos te pedir, Senhor Jesus, que os benfeitores possam, nesse instante, intuir a palestrante dessa noite. E a nós que possamos ser abençoados com a sua palavra. Em seu nome, Jesus, damos aberto as atividades desta noite. Hoje a nossa palestra está a cargo da dona Jace. A dona Jace, que as palavras que eu disse no dia que o Bogdan estava aqui sejam as mesmas de agradecimento à senhora. De agradecimento pela obra que a senhora chegou aqui e deu continuidade. Então, dona Jace, muito obrigado. E fizemos uma amizade muito boa, durante essa passagem de vocês aqui, ainda que estão aqui. Então, dona Jace, que Deus abençoe a senhora. Assim seja. Mas eu quero agradecer também, porque a nossa chegada aqui foi que nos proporcionou a oportunidade de conhecer e ter contato com pessoas maravilhosas como vocês são. Isso nós só temos a agradecer a Deus. Bem, primeiramente eu quero agradecer ao Pai pela oportunidade que estou tendo e que vocês, amigos meus, me deram de estar aqui aprendendo um pouquinho mais da doutrina espírita. Porque quando a gente prepara um trabalho, quem aprende em primeiro lugar, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Então peço que o Pai nos abençoe agora e sempre. A data de hoje é 2 vezes importante para o Espiritismo. Uma porque hoje está fazendo 166 anos da publicação do Livro dos Espíritos. E a outra é que nessa data, 18 de abril, foi oficializada como o Dia Nacional do Espiritismo. Então, são 2 datas e muito importantes para nós. E antes de iniciar o tema da noite de hoje, eu
gostaria de passar o conhecimento de uma comunicação mediúnica de um espírito que se apresentou como rainha de França em Havre em 1863. Talvez alguns de vocês já conheçam a história que é contada sobre ela. Essa rainha, ela exemplifica a dignidade real na Terra, mas sem a dignidade moral. E o pensamento é coerente com o que se pensava naquela época. A dignidade real era um direito dado por Deus a determinada família. Essa comunicação, conforme disse, é uma comunicação mediúnica e merece bastante atenção e reflexão da nossa parte, visto que nós não somos reis nem rainhas, mas temos os nossos pequeninos reinos, e onde nós nos julgamos poderosos e sempre usando o poder no aqui mando eu. Esses reinos são os nossos lares, na função de marido, de esposa, pais, mães, e tem as posições sociais, profissionais, de mais ou menos poder e etc. E como nós nos comportamos nesse caso? Vamos ouvir o depoimento que ela nos deixou, para que nos sirva de lição em situações como essas, em que nos achamos os reis ou as rainhas do assunto. A ex-rainha inicia dizendo: quem poderia melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Pensava que seria recebida no reino dos céus como rainha. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia os nadas dos reinos do mundo se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens, e rainha, pensei chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação quando uma vez que em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias o sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Ó Jesus, dissesse que em teu reino não era desse mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida os que os conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Guardar para sempre. Não, os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada.
Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. Ela é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então, tudo isso aí foi a comunicação mediúnica dela, no desespero que se encontrou ao chegar esperando uma coisa e encontrando algo também diferente. Essa comunicação é um exemplo para o nosso tema de hoje, o qual é de muita importância para todos nós. Vamos então refletir sobre a nossa verdadeira propriedade. Quando um homem parte para um país longínquo, ele arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país, analisando o que realmente lhe será necessário, e não se entrega, e não se carrega de coisas que lhe são inúteis. Passamos o mesmo, pois, em relação à nossa vida futura, aprovisionando-nos apenas de tudo o que nela poderá nos ser útil. Nós precisamos lembrar que a nossa vida na Terra é eminentemente transitória. Por mais longa que a nossa existência possa parecer, seu término é uma certeza. E é então que faremos uma grande viagem. Aliás, a maior e mais importante viagem da nossa existência. Vamos conversar um pouco sobre os bens materiais que provisoriamente possuímos em nossas propriedades. Aquilo que, na verdade, são empréstimos de concessão divina, para que possamos elaborar e avançar na conquista da verdadeira propriedade. O Espiritismo vem deixar bem claro para nós aquilo que diz respeito ao espírito imortal que nós somos. Ou seja, que o plano espiritual é o ponto de partida e de chegada de todas as almas que renascem na Terra e que, quando elas aqui aportam, trazem projetos de tratamento e de crescimento pessoal. Assim sendo, a transitoriedade da experiência terrestre faz com que ela se assemelhe à preparação para uma grande viagem. E como já vimos, de nada adianta gastar tempo e esforço para juntar coisas que não poderão atravessar uma fronteira. Quem age assim corre o risco de chegar sem nada no seu destino. Mas o que o homem possui verdadeiramente como seu bem maior? Qual a propriedade que verdadeiramente lhe pertence e que jamais lhe pode ser tirada? Conforme a instrução dos Espíritos, do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Genebra, o grande gênio, filósofo, matemático e cientista francês Blaise Pascal, que viveu no século XVII por apenas 39 anos, nos deixou a seguinte mensagem: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado ao levar deste mundo. O que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele apenas usufrui enquanto aqui permanece. Por quê? Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão o usufrutuário e o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Perguntamos então, o que o homem possui? Nada que é de uso do corpo, mas tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, mas principalmente as qualidades morais. Isso é o que traz ao encarnar e isso é o que leva ao retornar ao plano espiritual. Essa posse ninguém pode lhe tirar, contestar ou subtrair. Mas é sobre esse enfoque que cabe a cada um de nós
partindo mais rico do que quando chegou. Por quê? Do enriquecimento no bem da terra dependerá a nossa elevação na espiritualidade. O viajante que chega ao albergue tem como pagar, é-lhe dado um belo aposento. A outro, de parcos recursos, é dado o menos agradável. Quanto que nada tem de seu, vai dormir em uma enxerga. O mesmo sucede com o homem ao chegar no mundo dos espíritos. O lugar para onde irá depende dos seus haveres. Todavia, não será com o seu ouro que ele pagará. Por quê? Porque com a chegada ao mundo dos espíritos, o homem ocupará o lugar que lhe garantirem as suas virtudes e qualidades do coração. Não será perguntado quanto tinha na terra, que posição ocupava na sociedade, se era príncipe ou operário. De nada valerão os seus bens nem os seus títulos, porque só será considerada a soma das suas virtudes. Em Mateus 19, 16 a 24 e Lucas 18, 18 a 25, encontramos a seguinte narrativa. Eis que alguém se aproximou de Jesus, se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. E se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Quais? Ele perguntou. Jesus respondeu: Não matarás, não darás falso testemunho, não furtarás, não adulterarás, honrarás pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus lhe disse: Se você quer ser perfeito, falta só uma coisa. Vá, venda todos os seus bens, pegue o dinheiro e dê aos pobres. E você então terá um tesouro nos céus. Depois disso, venha e siga. Ouvindo essas palavras, o moço se foi muito tristonho, porque na verdade ele tinha muitos haveres. Vejamos ainda as considerações de alguns outros espíritos protetores sobre o assunto. Um espírito protetor, em Bruxelas, também em 1861, ensinou: a fortuna que serve apenas para a satisfação dos sentidos ou do orgulho, ainda que adquirida honestamente pelo trabalho, torna-se causa de queda daquele que a emprega de forma egoísta, porque então ele já terá recebido a sua recompensa na terra. E em Cracóvia, 1861, temos outro ensinamento. Os que usam a existência terrena, dedicados tão somente ao bem-estar do corpo e ao usufruto das vantagens da vida social, se esquecem de que o corpo que vai morrer negligenciam um espírito que viverá para sempre. E temos ainda aqui a opinião dos espíritos severos em Bordel. Ele questiona: qual, pois, o melhor emprego da fortuna? As boas obras, a caridade amorosa que procura reerguer o necessitado sem humilhá-lo, aquela caridade que não afasta o pedinte com medo de ser enganado, mas que antes socorre a sua necessidade e depois vai à fonte do mal e procura saber se o trabalho, os conselhos, a cordialidade não serão mais eficazes do que a própria esmola. Diante das mensagens dos nossos amigos espirituais sobre a nossa verdadeira propriedade, nos colocamos diante de uma certeza muito importante. Como dizem os textos,
Todos teremos que fazer essa viagem, que é a viagem da chamada morte, indo para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, todos precisamos pensar: que patrimônio podemos levar conosco ao deixar a vida na Terra? Que moeda vai nos servir para nos colocar nas melhores situações? Para nos colocar nos lugares de maior tranquilidade? Para nos colocar nos ambientes onde teremos mais condições de viver de forma feliz, de forma a crescer e aprender com alegria e felicidade? Considerando ainda as informações e orientações recebidas, nós somos levados a concluir que, enquanto estivermos na Terra, devemos trabalhar na conquista das verdadeiras propriedades da alma, ou seja, a inteligência, o conhecimento e o desenvolvimento das qualidades morais. Bem, aquele mesmo Pascal, na sua admirável mensagem no Evangelho, nos leva a meditar qual deve ser o maior patrimônio que o espírito deve buscar alcançar a fim de fazer essa viagem para uma situação melhor de alegria e felicidade. Bem, nós já vimos que, ainda no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pascal salienta que a verdadeira propriedade são as virtudes. Nos compete, portanto, viver nosso mundo interior na conquista das virtudes como garantia para uma vida futura melhor. Para nos deslocarmos para essa situação definitiva, que é a vida após a morte, em condições de alegria e de evolução. A virtude é essa propriedade maior, essa verdadeira propriedade que nos abrirá as portas de um mundo verdadeiramente feliz. Apesar do medo, da dor e do sofrimento, tenhamos a certeza que a vida atual é mais uma oportunidade especial de aprendizado que está sendo concedida a toda a humanidade. Caso o processo educativo não seja devidamente aprendido por nossa rebeldia ou obstinação, outros virão, em outras encarnações, mais intensos e mais graves ainda, até que o descalabro moral e ético vigente nesses dias atormentados seja definitivamente vencido. Sejamos, pois, conscientes e lúcidos. Depende do nosso livre-arbítrio e de nossas escolhas, está em nossas mãos. Tudo que não for real passará. Apenas os valores construtivos da verdadeira propriedade, a espiritual, resistirão, posto que são permanentes. São Francisco de Assis nos alertou: lembre-se de que, quando você sair desse planeta, não levará consigo nada do que recebeu, apenas o que deu. O Espiritismo não condena a riqueza, nem faz apologia da miséria e da pobreza, mas aconselha o desprendimento dos bens materiais, porque o que temos, iremos deixar. O que somos, seguirá conosco a qualquer lugar. Todas as grandes religiões planetárias, sem nenhuma exceção, ensinam, cada uma com as suas palavras, a regra áurea confirmada pelo Mestre dos Mestres: fazer aos nossos semelhantes o que gostaríamos que nos fizessem. Então, amigos que aqui estão, todos animados, com certeza, pelo desejo do próprio adiantamento moral, trabalhemos sobre nós mesmos pela nossa regeneração, a fim de que o Mestre nos encontre preparado. Tenhamos coragem, porque o nosso esforço não será perdido. Trabalhemos para quebrar os laços da matéria que impedem o espírito de progredir. Tenhamos fé, porque ela conduz o homem com segurança até o fim da sua viagem.
tenhamos amor, porque amar os nossos irmãos é amar a Deus. Vigiemos e oremos. A prece fortalece o espírito que se deixa tomar pelo desânimo. Peçamos ao nosso Pai Celeste a força para triunfarmos entre os obstáculos e as tentações e armemo-nos contra os nossos defeitos. Vamos fazer como Cristo disse a Nicodemos. Vamos nascer de novo a cada dia. Vamos nascer de novo a cada dia, novamente, procurando nos melhorar, corrigindo nossos erros e cultivando nossos acertos, seguindo nossos caminhos sem desanimar, porque temos à nossa frente o Cristo e queremos muito chegar bem perto dele, tocar em suas mãos e agradecer por sua presença o tempo todo ao nosso lado. E para encerrar, deixamos uma frase de Emmanuel. Sairemos da morte tantas vezes quanto forem necessárias, mas da vida jamais sairemos. Muito obrigada.